Então, é o que nós vamos ler agora. Gênesis capítulo de número 15, versículo 1. Diz assim: depois dessas coisas, o que eu expliquei agora, o Senhor falou a Abrão, aqui ainda era Abrão, não era ainda Abraão, né? Numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Tem versão que fala: eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe esses animais e cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, atenção para esse momento, detalhe agora, gente. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Aí o Senhor vai falar com ele de novo, vai reafirmar as promessas do 13 ao 16. Mas para continuar no pôr do sol, você entender o texto, dê um pulo para o 17. Diz assim: depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Vamos orar. Pai querido e amado, tu és santo e eterno, e nós somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Nós estamos aqui famintos da tua palavra, precisando da tua orientação. Vem nos guiar, vem nos instruir, vem nos fortalecer, vem iluminar o nosso entendimento pela tua preciosa palavra. Ministra, Senhor, a cada coração, por graça, bondade e misericórdia. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Quem concorda disso? Amém. Queridos, Abrão, ainda nesse tempo, sem dúvida, foi um homem muito especial. Um homem crente, um homem que decidiu colocar toda a sua esperança no Senhor, correu muitos riscos por causa dessa sua fé firmada, constante, inabalável. Mas Abraão também era humano. Abraão também era passível de vacilar. E na terceira vez que Deus falou a Abraão, dizendo: eu vou te abençoar, vou te dar uma descendência, grande será a tua posteridade, a tua descendência vai possuir essas terras todas aqui. Abraão
deu uma travada e falou assim: Senhor, toda hora o Senhor me fala isso. É a terceira vez que o Senhor me fala isso. Eu não vejo nada. Não tenho filho. Como é que minha descendência vai herdar? Quem eu tenho em minha casa é Eliezer, o Damasceno. Deus disse: não, quem vai herdar tudo é um filho que vai sair das tuas entranhas, do teu sangue. Abraão, mas como? Você fala assim: Abraão, você quer ver como vai ser a tua descendência? Sai da tenda. E eu gosto desse texto, né? Que é um momento muito romântico, muito lindo. Olha para os céus. Isso é à noite, né? Olha para os céus. Tente contar as estrelas. Se você conseguir, assim será a tua descendência. Abraão fala: mas Senhor, como? Assim, não consigo enxergar isso, mas como? O que me garante isso? Aí Deus fala assim: você quer uma garantia? Você quer um contrato? Tudo bem. Vamos fazer um pacto, que é maior do que um contrato. Uma aliança é algo eterno. A aliança sempre que é feita, ela visa a eternidade. Um contrato, ele pode ter um tempo determinado para ser extinguido. Vamos fazer uma aliança, Abraão. Vou fazer um contrato com você. E é um contrato semelhante aos que os reis faziam entre eles. Era comum naquela época os reis, quando faziam uma aliança perpétua, cortavam animais no meio e um rei passava entre os animais, jurando lealdade ao outro. O interessante que naquele tempo, para a gente entender melhor assim, eu vou colocar o conceito de vassalo e suzerano, que é um conceito da Idade Média. O rei suzerano, ou seja, o rei maior, ele cortava os animais, e o rei vassalo, o rei que deveria fidelidade ao suzerano, era quem passava no meio jurando a sua fidelidade. E nesse caso, Abraão tomou o papel do rei suzerano, que corta os animais no meio, e Deus, com muita humildade, passou no meio dizendo: Abraão, eu juro a minha fidelidade a ti. Muita humildade de Deus ao fazer isso. Porque o natural seria Deus cortar os animais e pedir que Abraão passasse no meio. Mas o Senhor inverte com muita humildade, com muita humanidade. Deus desce e se bota muito perto, muito carinhoso com o seu servo Abraão. Então, Deus manda Abraão preparar os animais. Abraão prepara os animais específicos que estão no texto, né? 2 aves, um carneiro, né? um novilho. Ele corta tudo no meio. E Deus manda Abraão fazer isso à noite. Eu creio que Abraão faz isso cedinho, porque se é à noite que o Senhor dá essa ordem a ele, dá a visão das estrelas e tudo. Eu não creio que à noite ele fez isso ainda, porque seria complicado pegar os animais, cortar, mas de manhã cedinho eu tenho certeza que Abraão foi lá e preparou tudo. Feliz. Uau! Deus vai assinar um contrato comigo. Deus vai me dar a palavra. Agora eu vou ter um pacto, uma aliança com o Senhor. Uau! Ele empolgado, prepara os animais, corta tudo do meio, deixa tudo bonitinho ali e fica esperando. Senhor, já tudo pronto. Agora é só o Senhor vir. Senhor, tudo pronto aí. Meia hora. Senhor, esqueceu? Desistiu? Não vai assinar o nosso contrato? 1 hora. Senhor, o Senhor vem ainda? 2, 3, 4, nada. Pelo contrário, ao invés de Deus vir, começam a aparecer urubus, querendo comer o sacrifício, querendo comer os animais que seriam consumidos para a aliança ser confirmada. E Abraão começa a travar uma luta contra esses urubus. E é sobre essa luta que eu gostaria de falar um pouquinho hoje. Essa luta de Abraão com esses urubus que querem comer os animais do sacrifício nos revelam coisas muito interessantes. Primeiro, se nós formos pensar
no urubu. Digamos que nós estamos nos colocando na visão do urubu. O urubu está voando ali e de repente ele vê animais mortos ali, pedaços de carne dando sopa. Ele não quer nem saber se é de aliança com Deus, se não é de aliança com Deus. Ele quer comer aquele negócio. O urubu não vai passar e falar assim, opa, não, ali é uma aliança com Deus, eu vou buscar outra comida. Não. Na cabeça do urubu, aquilo ali, tanto faz. Ele quer comer. Ele desce e vai contaminar a aliança, ele vai estragar tudo, porque para ele aquilo não quer dizer nada. E muitas vezes nós somos cercados de urubus, externos e internos. Pessoas, situações e sentimentos internos que olham para aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, aquilo que simboliza as nossas alianças com Deus, e não entende nada daquilo ali, e quer consumir, quer devorar. E aquilo, para ele, não vale nada, ele não entende, ele não compreende aquilo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, um urubu representa, muitas vezes, pessoas, ou nós mesmos, olhando para as coisas sagradas e não tendo nenhum discernimento, enxergando tão somente a necessidade instintiva de sobreviver ou de fazer qualquer outra coisa. Quantas vezes nós encontramos pessoas que estão num propósito, numa aliança com Deus? Por exemplo, a aliança dele com Deus é todo domingo de manhã, chegar cedo, vir para a EBD, participar do culto, adorar a Deus, ouvir a palavra, trazer suas ofertas, comungar com os irmãos. Aí de repente, chega um parente na casa dele, vem um parente visitar. Aí dá domingo de manhã, ele tem essa aliança com Deus, e ele deveria falar assim, parente, vamos lá, vamos para a igreja. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com o Senhor. Todo domingo de manhã, eu quero estar na igreja, eu quero honrar a Deus, é uma aliança que eu fiz com o Senhor, tenho um compromisso. Aí o parente fala assim, o quê, velho? O quê? Eu vim para Salvador para ir para a igreja nada, meu amigo. Eu vou para a praia. Ele não entende nada. Para ele, aquele pedaço de carne é para comer, não é de aliança com Deus. Se está aqui, é para curtir. Se tem tempo, é para descansar. O urubu não discerne nada, querido. Quem discerne é Abraão. Não é Abraão que tem que andar pela cabeça do urubu. Ai, mesmo, né, urubu? Isso aí é... Não, é o urubu que tem que ser enxotado. Peraí, urubu, você não entende? Mas isso aqui é a minha aliança com Deus. Ou então nós mesmos, às vezes, olhamos para nossas alianças com Deus, alianças devocionais, alianças de ofertas, de contribuições financeiras, alianças de dar o tempo ao Senhor, alianças de santidade, e os urubus internos começam a dizer, que nada, isso aí é só comida, isso aí é só para você se alimentar, e não consegue discernir aquilo que é sagrado, aquilo que é santo. É uma visão carnal, natural, animal, uma visão bem rasa das coisas eternas, e vai consumindo tudo. Cabe a nós lutarmos contra os urubus e trazermos a nossa memória, querido, que as nossas alianças por Deus, ainda que não faça sentido a ninguém, elas são poderosas diante do Senhor. Talvez alguém que olhasse Abraão de fora, vendo um homem já com a idade avançada, o dia todo, porque ele começou a fazer isso de manhã, foi até o pôr do sol, o dia todo, a tarde toda, enxotando urubu, diz, epa, que maluco, rapaz. Isso é um louco. Isso é um doente. Olha para isso. É fanático religioso. Misericórdia. Deus me livre. Deus me... Olha que coisa ridícula.
E o cara o dia todo espantando urubu, e uns pedaços de carne partido no meio do chão. Às vezes eu tenho, isso aqui eu não posso esconder, eu tenho grande admiração pelo povo judeu, né? Grande. Agora na ida a gente parou no aeroporto de Nova York e tinha chegado um voo de Tel Aviv, então cheio de judeus. E é impressionante como eles entendem essa questão de aliança muito mais profundamente do que a gente. É impressionante. Os judeus mais ortodoxos, eles têm uns costumes diferentes. Por exemplo, eles ainda guardam aquilo que Moisés falou de deixar as pontas dos cabelos crescerem. Então eles têm uns cachinhos que vão às vezes até a cintura. Eles usam o vestido todo de preto. Sempre a cabeça está coberta. Se não por um chapelão assim grande, preto, por um quipá no mínimo. As mulheres, por mais bonitas que elas sejam, elas nunca usam uma saia que esteja acima do joelho. Nunca. As garotas, não, que saia acima do joelho não existe. Usam uma saia e embaixo da saia elas usam uma calça de lycra assim. Você vê as menininhas pequenas, usam a saia e a calça de lycra. E eles não estão nem aí. As pessoas olham e pensam, olha que coisa ridícula. Para eles, meu irmão, eles estão agradando o Senhor. Estão nem aí. Em qualquer momento que eles parem, estão com a Bíblia na mão, no caso o Antigo Testamento, lendo. Não para. Então, eu vi vários no aeroporto, enquanto esperavam lá o voo, esperavam lá resolver o problema deles, que a bagagem deles estava demorando, vários lá. Com o livro na mão e lendo. Não estão nem aí. Talvez para mim, para você, para outros povos, aquilo parece ridículo, aquilo parece estranho, que povo esquisito, que povo fora de moda, que povo estranho. Mas para eles, meu irmão, são as alianças deles com Deus. Eu não estou mandando você se vestir como judeu ou fazer o que o judeu faz, porque as alianças do Novo Testamento são diferentes. Eles vivem ainda na antiga aliança, infelizmente. Mas você tem que ter alianças com Deus. Coisas talvez que para quem não tem visão espiritual são banais, são bobas, são bestas. Que besteira, que nada. Toda hora igreja, toda hora orar, toda hora evangelizar, de fazer obra, de jejuar, de ofertar. Não, para com isso. Vamos consumir, vamos comer, vamos gastar o tempo, vamos viver a vida. Só que para quem tem aliança, aquilo ali não é só carne, aquilo ali é um pacto com Deus. E tem muita gente que, em vez de espantar os urubus, é levado pelos urubus. Deixa o urubu bagunçar tudo, deixa o urubu tocar o terror no pacto, na aliança dele com Deus. E se Abraão fizesse isso, quando Deus chegasse e encontrar tudo comido, bagunçado, sujo, e Deus não ia fazer um pacto com Abraão ali. Deus não ia passar aí no meio. E uma pergunta eu quero deixar para a sua reflexão hoje. Como é que estão as tuas alianças? Estão comidas? Está tudo urubuzado? Ou estão guardadas, ainda que com duras penas? Porque imagina aquele homem, gente, debaixo de um sol quente no Oriente Médio, o dia todo espantando. Mas isso é cansativo. Mas às vezes Deus nos prova assim para ver aonde está o nosso coração. Você fazer uma obra que às vezes é cansativa, que não parece que não dá fruto nenhum. Você continuar ofertando, dizimando, e você não vê as coisas mudarem na sua vida financeira. Você continuar evangelizando e ninguém se converte. Você continua vindo para a igreja com toda a dificuldade, com toda angústia que você pode estar vivendo. Você continua comungando, continua servindo, continua orando, mesmo sem muito tempo no dia, continua jejuando, mesmo ardendo em fome. E é duro, como era duro para Abraão ficar o dia todo ali. Por que Deus não vem logo? Porque Deus trabalha nessa vida com muitas provas e muitos testes. Digo assim, você está sendo provado. A tônica dessa vida é teste, é prova, é teste, é prova, é teste, é prova. Essa vida é uma faculdade, não para de ter teste e prova. Se tem uma coisa que eu não gosto em faculdade é isso, é que toda hora tem trabalho para fazer. Eu não tenho tempo. Trabalho, meu Deus do céu. Amanhã mesmo a gente tem prova, né? Prova e tal.
É uma luta isso. Mas essa vida é uma faculdade. O tempo todo Deus nos prova, e se formos aprovados, meu irmão, pense numa vida maravilhosa na eternidade. Cuidado com os urubus. Tem pessoas em nossa volta que são urubuzão, gente. Sempre desvalorizando aquilo que para nós é sagrado, é importante, é santo. Sempre tirando a importância da nossa aliança com Deus. Tem pessoas que entram no ambiente de trabalho e tem tanto urubu ali que ele vai minando na fé. Em vez de espantar o urubu, ele vai deixando o urubu chegando. E quanta gente que eu conhecia que era firme, não perdia culto, fazia obra. Aí começou a faculdade, aí para o trabalho. Pastor, tá onde? Para a praia com meus amigos. Meu pai chegou aqui e ele disse, vamos ali no shopping. Mas irmão, hoje, aquele culto especial que a gente marcou. Então, é porque meu pai... Sabe? Ele vai sendo minado, ele vai perdendo. Não é que você não tem que ter tempo para os amigos, nem para a família, tem que ter. Mas você tem que ter compromissos com Deus, queridos. Alianças com Deus, queridos. Pactos firmados com o Senhor. A mulher de Jó foi uma urubu na vida dele. Porque ele tem a aliança ali e está mantendo a dura penas. Sabe o que ela disse? Que de Deus, que amaldiçoou esse Deus. Cuidado, querido. Cuidado com os urubus que também estão dentro de você. Cuidado quando você é urubu para os outros, porque eu já fiz isso também. Que nada, que bobagem. Não. Se é santo, se é sagrado, se é um compromisso dele com Deus, deixa, querido. Apoia. Igual os amigos de Daniel. Daniel falou assim, eu vou jejuar. E pode colocar a verdura para nós 4 aqui. Os 4, como é que é, Daniel? Amém, estava contigo. Não seja urubu na vida alheia. Tem marido que é urubu. Todo dia de culto ele inventa uma coisa. Não, hoje a gente vai para a praia. A gente vai para não sei. Tem mulher que... Eu conheço maridos que eles não saem com a família dia nenhum, nunca. Mas basta a mulher falar assim, hoje eu vou para a igreja. Não. Não, a igreja não. Hoje eu já marquei com minha mãe, a gente vai almoçar na casa dela. Assim, mas almoço é meio-dia, mas temos chegado 9 horas. É só para urubuzar, é só o instinto carnal que quer lutar contra o espírito. É pura carne, sabe? Fosse qualquer outra coisa, ele diria, mas porque é espiritual, porque as coisas de Deus, a carne, a gente tem que entender isso, que é uma natureza carnal dentro de nós que batalha contra as coisas espirituais. Nós temos que entender o que Paulo diz em Gálatas 5,17, ele fala assim, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, você até quer buscar, mas não consegue, porque a carne fala mais alto. Em todos nós isso. Em todos nós. Paulo disse que nele habitava um mal que lhe impedia fazer o bem. Se Paulo, meu irmão, tinha isso, quanto mais a gente. Romanos 7, ele fala isso. Às vezes você fala assim, vamos orar. O casal está lá junto, fazendo, vamos orar. Aí você, eu quero assistir filme. Vamos fazer um jejum amanhã. Estou tão afim de comer uma feijoada. Bom, tem gente que eu conheço que tem anos que não jejua. Tem anos que não jejua. Eu não consigo entender isso. Porque sempre, quando ele pensa em jejuar, ou ele mesmo, ou um urubu perto dele, fala que nada. Isso é uma bobagem. O que importa mesmo é comer um bom churrasco. É comer uma boa lasanha, uma boa pizza. Ele não tem pactos, ele não se esforça para manter alianças, para se espiritualizar. Ele deixa tudo correr muito ao natural. Ouça isso aqui. Isso aqui é muito importante. Os urubus descerem, gente, ali, não era um fenômeno sobrenatural, não. Era algo muito natural, claro. Tem carne, a ave de rapina, vai descer e vai comer. Aí já que é natural, então deixa, é natural. E muitas vezes nós estamos assim, é natural, isso é natural, é natural, é natural. Mas Deus nos chamou para contrariar o natural. Deus nos chamou para sermos espirituais.
Ah, é natural. Ah, eu tô com preguiça hoje. É natural, fica aí. Imagina, o menino acorda para ir para a escola, fala, mãe, tô com vontade não. Aí a mãe fala, ô, meu filho, é natural. Fica aí. Aí você tá andando na rua, aí um mosquito pousa em você e quer lhe picar. Fala, ô, é natural. Pica, bichinho, pica. Você tá no mato, vem uma cobra. É natural, deixa ela picar. Você está andando na rua, o sol quente, lhe queimando, fala, é natural, vamos ficar aqui mesmo. É assim que você vive? Mas por que para coisas espirituais nós ficamos dizendo, é natural? Ah, estou com preguiça, não quero orar não. Estou com fome, vou jejuar não. Ah, eu não vou ler Bíblia, não estou cansado. Vou para o culto não, estou estressado. É natural. Deus nos chamou para contrariar o natural, para viver o sobrenatural. Paulo diz, andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Não estou afim, mas eu vou orar. Não estou afim, mas eu vou jejuar. Não estou afim, mas eu vou para a igreja. A minha carne não quer, mas o meu Espírito quer. Jesus disse, vigiai e orai, porque o Espírito está pronto. Ele quer Deus, mas a carne sempre é fraca, meu irmão. Se você depender da carne, você nunca vai orar, nunca vai jejuar, nunca vai ler a Bíblia, nunca vai cultuar. Você vai ser sempre esse crente inconstante. Sempre inconstante. Dá uma empolgada e desempolga. Dá uma empolgada e Tiago fala, não pense tal homem que receberá de Deus coisa alguma. Inconstante, coração dobre, dividido. Eu lembro de um pastor, quando eu passei um tempo nos Estados Unidos, eu estava na casa de um pastor, ele tinha um hábito abençoadíssimo de acordar 5 da manhã para orar. E eu dormia 1, 2 da manhã. 5 da manhã ele me acordava. Diogo! Bora orar! Eu dizia, pastor, não aguento não. Aí ele baixia na barriga e falava assim, crucifica essa maldita! É a sua carne. Aí eu levantava naturalmente, e ia orar com ele. Mas às vezes isso é necessário, querido. Se você esperar a sua natureza querer orar, né? A sua natureza querer jejuar, você vai jejuar nunca. Você vai orar nunca, você vai ler a Bíblia nunca. Porque a sua carne quer ver filme, quer comer pipoca no cinema, quer curtir, quer sair daqui e comer um bom churrasco. Uma boa picanha na brasa, é uma boa ideia hoje, né? Pensei agora aqui naquele negócio. Aqui é picuí, né? Aqui é de Deus. Olha aqui. Queridos, se você não decidir no seu coração lutar pelo que você entende como sagrado, essa natureza de urubu vai reinar no seu coração. Diga ao seu irmão assim, ó, tem um urubu rei aí? Para com esse negócio de que é natural, é natural. É o que eu sempre bato aqui, é a filosofia de Zeca Pagodinho, né? Já a vida me leva, tem gente que vive assim. Eu tô afim, não tô afim, tô afim, não. Meu irmão, vá, meu irmão. Tá na afim, não tá no vá. Você precisa do Senhor. É claro que quanto mais você está espiritual, mais você tem desejo das coisas de Deus. Quando você está carnal, mais você tem desejo das coisas da carne. Isso é uma coisa natural. Um processo que acontece. Como eu falo aqui da dieta. Quem só come bobagem, só tem vontade de comer bobagem. Quem começa a comer coisa saudável, passa a ter mais gosto por coisas saudáveis. Assim também é no espiritual. Quanto mais você come Bíblia, mais você quer. Quanto mais você não come, mais você não quer. Quem você alimenta, vence. É preciso você entender que o urubu não entende nada, é você que entende. É você que tem que tomar posição e lutar por aquilo que é santo. Ah, é porque é tão natural. Vem cá, a árvore do bem e do mal era uma árvore natural. E a serpente também era natural. Disse Eva, come aí Eva, porque é gostosa, é natural. E quantas pessoas falam, não, é natural. Natural do homem, da mulher, do adolescente.
É natural da criança. Irmão, nós fomos chamados para viver o sobrenatural, para andar no Espírito, para contrariar a natureza e glorificar Jesus Cristo. Para isso nós fomos chamados, para viver diferente, para lutar, para vencer. Agora, vou lhe dizer uma coisa. Nós temos ferramentas espirituais, não é isso? Ferramentas espirituais que nos ajudam a contrariar o natural. Por exemplo, Jesus no deserto estava jejuando e orando, fora que ele já tinha a palavra no seu coração. Então, pelo jejum, pela oração e pela palavra, quando o diabo veio, ele conseguiu resistir. E como Pedro disse, o diabo anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Quando ele veio, ele conseguiu pela oração, pelo jejum, e citando a palavra de Deus, está escrito, colocar o diabo para correr. Senão que o diabo vai dizer o quê? Come esse pão, está com fome? Come o pão. Isso é muito natural. Mas Jesus disse, não. Agora eu estou no Espírito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Agora eu lhe pergunto, como está o uso das tuas ferramentas espirituais? Né? Se a gente não estabelecer com força tempo de oração, jejuns periódicos, ofertas, consagrações de finanças ao Senhor, tempo de serviço na igreja, tempo para ter comunhão com os irmãos, nós não conseguimos, a gente tem que ter força nisso. Sabe por que o jejum é uma coisa tão tremenda, dando um destaque ao jejum? Porque aparecem dois tipos de jejum na Bíblia, de comida e de sexo. São os únicos jejuns que aparecem na Bíblia. Hoje só inventa jejum de internet, jejum de televisão, jejum de futebol. Digamos assim, que é um sacrifício, é uma oferta de tempo, de renúncia para se concentrar em Deus. Se for, porque amanhã você vai fazer jejum de Facebook e ficar no WhatsApp o tempo todo. Jejum de filme e ver novela. Não adianta nada. Se for uma abstenção de alguma coisa para se consagrar a Deus, pode até ter algum resultado, né? Jejum de comer tal coisa, aí se acaba na outra coisa. Jejum de massa, aí me acaba na carne. Jejum de carne, me acaba na massa. Não adianta, meu irmão. Se tiver, só tem algum sentido se você usar isso para se aproximar de Deus. Mas jejum na Bíblia só tem dois, que é de comida e de sexo. E são as duas coisas que mais naturalizam o homem, né? Que mais fazem ele ser parecido com o animal. Eu não sei se você já viu alguém esfomeado. Meu irmão parece bicho. Já contei aqui a história, né? Eu e meu amigo Jonatas, nós fomos uma vez para Vilas do Atlântico, né? E a gente inventou de ir lá ver o preço de alguma coisa, uma bobagem que a gente foi fazer lá com o de adolescente. A gente foi com uns trocados no bolso e pegou um ônibus para a Vila do Atlântico. Quando chegou lá, a gente entrou na padaria, até a padaria que é do lado da igreja Lírio dos Vales, lá em Vilas. A gente entrou na padaria, a gente estava com muita fome. A gente pode comprar o quê? A gente passou o dia todo lá, e era meio-dia, com muita fome, a gente não tinha almoçado, a gente não tomava café, nada. Rapaz, só dava para comprar esse pãozinho de alho aqui. E sobra o dinheiro para a gente pegar o ônibus e voltar para casa. Só dá para isso, só dá para isso. A gente comprou uma caixinha com pão delícia, né? Com alho. Vinham 6 pãezinhos. 3 meus e 3 dele. Eu peguei meus 3, comi muito rápido, só que ele tem um costume que até hoje ele tem, que ele come muito devagar. Pode estar com a fome que ele tiver, querido. Ele come muito devagar. Precisa dar tartaruguinha assim, ó. Mas come muito, mas assim, ó. Que sempre me deu agonia, né? E naquele dia, então, eu comi meus 3 rapidão. Comi meus 3. Quando eu estou andando, eu olho para o lado, está no primeiro. Aí foi me dando um negócio por dentro. Eu morrendo de fome, me dando um negócio por dentro. Irmão, não fui eu. Foi o que estava em mim. E eu só vi a hora que eu vi assim, ó. Chup, como um gato assim, eu vi assim, ó. Foi a minha mão, foi assim, ó. Chup, pegou um pãozinho. Mesmo para minha surpresa, no que eu vou fazer em câmera lenta, mas foi muito rápido isso. No que eu puxei, que eu estava trazendo para mim, a tartaruga virou um leão, meu irmão.
No que estava comendo um aqui, ó, segurando a bandejinha e fez assim na minha mão, ó. Não ficou nada. Não, aquilo foi impressionante. Como ele conseguiu pegar na minha mão tão rápido? Eu disse, rapaz, comida faz a gente virar bicho. E outra coisa que faz o homem parecer um animal é sexo, né? Agora, não sendo tão engraçado, a gente vê as loucuras que se faz aí. Por causa do sexo, da vontade, do apetite sexual. Então, quando eu jejuo, eu estou dizendo para mim mesmo, para o mundo espiritual, eu não sou animal. Eu tenho controle sobre os meus apetites. Eu controlo o meu estômago, eu controlo a minha sexualidade, eu subjugo tudo para me dedicar ao Senhor. Então é poderoso isso, mas se você tiver um urubuzão dentro do peito, você não consegue enxergar isso, é só comida, é só carne, é só prazer, e você só quer consumir. Para a gente encerrar, queridos. A outra coisa que aqueles urubus diziam a Abraão, que os urubus também dizem a gente, os externos e os internos. Pense você, Deus fala com você de noite, vou fazer uma aliança contigo, vou te abençoar, vai ser lindo, olha as estrelas e tal. Prepara de manhã os animais. Aí você empolgado, prepara tudo e Deus não aparece. Passa de uma manhã toda, começa meio-dia, passa a tarde. Abraão não podia sair dali um segundo, porque se ele sai um pouquinho, o urubu desce, o urubu é um bicho terrível, ele fica horas ali, ó. Não desiste não, o bicho é perseverante, ele fica horas ali. A vida do urubu fica rodando antes do bicho morrer. Ele vê o bicho começar a morrer, ele já começa, ó. Vou lhe comer. E fica ali, rodando horas e horas. Se ele sai um tiquinho, os urubus descem. Então, ele ficou ali o dia todo, cansado, estressado. Sabe o que começa a vir no seu coração? Deus não vem. Isso não vai dar em nada, perda de tempo, perda de esforço, perda de energia. Deus não vem. E muitas vezes, quando a gente está lutando para preservar a nossa fé, lutando para ser fiel a Deus, para nos santificar, e nada muda, o diabo começa a falar no nosso coração, porque as aves também representam o diabo. Na parábola do semeador, quem que come a semente? São aves que representam o diabo. Então, o diabo às vezes vem em nossa mente, pessoas urubuzadas, flamenguistas e do Vitória também vêm em nossa mente e começam a falar em nossa mente, né? Os nossos urubus internos começam a falar conosco, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Para, você é maluco, rapaz. Ó, aí você abre o Instagram. Irmão, quando estiver jejuando, não abre o Instagram não, meu irmão. Está jejuando, aí o seu colega coloca lá a foto de comendo uma picanha no Outback. Você, meu Deus do céu. Você vai, hoje eu vou para a igreja, aí o colega vai botar foto da praia. Você, meu Deus do céu. E nada, sua vida é você lutando, indo para a igreja, jejuando, ofertando e trabalhando, e parece que nada muda. Só que Deus está nos provando, querido. Deus podia vir logo? Podia. Mas ele quis vir no pôr do sol. E Deus tem um mistério com o pôr do sol. Desde o Éden, né? Que ele tem um mistério com o pôr do sol. Deus quis vir no pôr do sol. Provou Abraão até a última luz. Ele provou Abraão. Deus nos prova na perseverança. Em Hebreus 10:36 fala assim: porque necessitais de paciência, para depois de haver desfeito a vontade de Deus, possuir a promessa. Primeiro eu me esforço, primeiro eu persevero, primeiro eu faço a vontade de Deus, depois vem a promessa. Irmão, tem gente que fala assim: ah, pastor, eu orei, não mudou nada. Orou quantos dias, irmão? Eu orei 2 dias. Pastor, fiz um jejum aí, nada mudou. Como foi para o jejum? Jejuei de 8 até meio-dia. Quantos dias? 1 dia só. Um dia. Sabe? É imediatista. Isso também é um pouco culpa das pregações que nós ouvimos hoje, né? Venha hoje para a campanha do milagre instantâneo.
essas coisas, né, também atrapalham muito a cabeça do crente. Ele começa a achar que é tudo fast food, né? Mas o trabalho de Deus, Abraão ouviu isso aqui? Mas até concretizar, demorou 25 anos. Então nós temos que ter paciência, perseverar, querida. A perseverança é essencial. Paulo diz em Romanos que a tribulação, ela é boa. Nós gloriamos na tribulação porque ela produz paciência, perseverança. E a paciência gera experiência. E a experiência gera esperança. Quando eu tenho uma experiência com Deus, a minha fé renova. E a minha esperança não é confundida, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Quando você chega no ponto certo da prova e luta e persevera, aí Deus derrama graça sobre a tua vida. Mas muitos nunca chegam até lá, porque num certo ponto dão para trás. Alguns estão perto de receber, estão perto de um alívio, mas dão sempre um reinício, um restart, e voltam tudo. Quando estão perto de chegar, relaxam. Eu estava vendo um programa sobre emagrecimento, né? Aí o cara, ele tinha 9 meses para emagrecer. Nos 3 primeiros meses, ele perdeu 60 quilos. Uau! Não, 60 quilos? 40 quilos, não vê? Você viu também o programa? 62, não vê? Depois, ele relaxou. Nos 3 meses seguintes, o cara engordou mais do que tinha perdido. Aí ele parou e disse: e agora? Vai ter que recomeçar tudo. Aí ele foi recomeçar. Tem gente que nunca chega na meta porque ele sempre relaxa, ele sempre esmorece. Abraão podia, quando desse meio-dia, cansei. Ele não vem não, mas ele ficou até o final. E com as coisas de Deus nós temos que ser perseverantes, porque Deus há de mudar as nossas histórias, de mudar nossas vidas, nossos casamentos, nossos ministérios. E se tiver luta até morrer, no céu vai ter glória e recompensa para a nossa vida, meu amado. Diga assim, meu irmão, persevere, querido. Persevere, lute, faça a vontade de Deus. E depois de toda a perseverança no pôr do sol, finalmente Deus vem. Porque uma hora Ele vem. Uma hora Ele chega para dar alívio para a gente. Ele chegou. Abraão cansado. Mas estava tão cansado que quando Deus chegou, Abraão caiu em sono profundo. Deus colocou Abraão para dormir. Descansa agora, Abraão. A tua parte você fez. Agora descansa. Quando você se esforça na tua parte, Deus te dá descanso. Deus te dá alívio. Às vezes cai um sono profundo. O que é um sono profundo? Aquele sono gostoso. Para um sono profundo, Deus vem e passa no meio dos animais e confirma o pacto, a aliança com Abraão. Agora, para a gente terminar a mensagem com uma reflexão, eu sempre gosto de deixar uma pergunta, para que você reflita. Digamos que Deus viesse hoje, digamos que todos esses dias da sua vida, os últimos dias, os últimos meses, os últimos anos, você que sabe mensurar aí, você e Deus isso, que Deus viesse hoje é o dia, você esse tempo todo recebeu sacrifícios, compromissos para manter, para tocar fora os urubus, para Deus vir e checar. E se fosse hoje que Deus descesse para passar no meio das tuas alianças, no meio do teu sacrifício, do teu compromisso, o que ele ia achar? Ele ia achar uma pessoa que perseverou, com tudo ali no lugar, ou ia achar tudo comido, tudo urubuzado, tudo bagunçado? O que Deus acharia hoje passando no meio dos teus sacrifícios? Ele ia encontrar oração, ia encontrar jejum, compromisso com a obra, compromisso com a comunidade, com a igreja, compromisso com o irmão, com a família, compromisso com a oração, ou ele ia encontrar coisa tudo bagunçada, tudo ao natural? O que Deus encontraria hoje
Se ele desse para passar no meio. Ah, pastor, mas ele demorou muito, pastor. Ah, mas eu não aguentei a pressão dos urubus. Sabe o que eu acho interessante? Que a parábola das virgens, lá em Mateus 25, né? São 10 virgens. Gente, 5 são loucas, mas são virgens. Se elas são virgens, significa que elas são moralmente puras. São pessoas moralmente bem vistas na sociedade. Só que elas não conservam o azeite, que é o símbolo da aliança com Deus. Ah, mas o que é uma garrafinha de azeite, né? Acho que tem até uma aqui. O que é uma garrafinha de azeite? Para quem é uma virgem? Uau! Ela é virgem, ela é pura. O que é um azeitezinho? Não vai se importar com isso, meu irmão. Mas o azeite era o símbolo da aliança. Tem muita gente que por ter uma vida não arrumadinha, moralmente não devo nada a ninguém, ninguém tem o que falar de mim, está todo mundo com educação, todo mundo bem, sou honesto, ele acha que ele pode ser totalmente relapso espiritualmente. Ele não ora, não jejua, ele não tem compromisso nenhum com Deus, e acha que assim ele vai para o céu, que assim ele está bem com Deus. Elas eram virgens, mas elas não lutaram para manter o azeite. É igual a igreja de Éfeso. Você guardou a palavra, mas deixou o primeiro amor. Se arrepende. Lembra de onde caíste. Como assim eu estou caído? Está caído porque você não tem mais azeite, você não guardou a aliança. Não adianta nós sermos frios, inconstantes e nos gabarmos de sermos corretos, porque não é a nossa correção, não é a nossa justiça própria que nos salva, é Ele que nos justifica pelo sangue da cruz. Nós temos que perseverar e lutar para sermos pessoas espirituais. Por melhor, mas eu sou tão bom, mas não adianta você ser bom, na verdade você não é bom, mas você ser correto, isso é bom, isso é maravilhoso ser justo, ser honesto. Mas não é suficiente. Quando o noivo chegou para conferir, só entrou as virgens que tinham azeite. Em Lucas 18, o Senhor, no final da parábola da oração perseverante, que é da viúva e do juiz iníquo, ele pergunta, ele fala assim, ó, ele manda a gente perseverar em oração, como a viúva fez, que perseverou, mesmo sendo um juiz querer dar resposta a ela. Ele fala assim, ó, e Deus certamente fará justiça a quem clama a Ele dia e noite, ainda que pareça tardio. Ainda que aos olhos da pessoa que está buscando dia e noite, espantando o urubu dia e noite, pareça tardio, Deus vai fazer justiça. Mas ele pergunta no final assim, ó, mas quando vier o Filho do Homem, achará fé sobre a terra? Tipo assim, quando ele vier conferir o sacrifício, vai encontrar alguém que perseverou mesmo, orando, jejuando, buscando, ou vai encontrar tudo ao natural, tudo bagunçado, tudo Zeca Pagodinho, se a vida me leva. Ou vai encontrar alguém de fato espiritual, buscando, guardando, lutando. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.